Estamos de volta com o nosso Troca de Passes. Sábado é sempre bom ter a sua companhia aqui no Troca. Lembrando que amanhã também tem Troca de Passes, com mais uma rodada dos estaduais pelo Brasil, com a apresentação do André Rizek amanhã. Hoje estamos aqui com o Carlos Eduardo Lino e com o Rafael Rezende. E o Lino, a gente continua falando de Campeonato Carioca, Rafael. Eu vou pedir licença aqui para passar a palavra de Flamengo e Boa Vista para o Carlos Eduardo Lino, que o Lino escreveu hoje no Twitter dele que o Flamengo, ou o Muricy Ramalho, encontrou o melhor Flamengo. Encontrou, Lino? Acho que encontrou na escalação, encontrou no posicionamento, com Alan Patrick mais próximo do Guerreiro, à frente de uma linha de 4, que tem o Mancoejo mais pela extrema. Quando o Mancoejo chegou, ele falava que não queria jogar como um extremo, né? Aberto pelo lado esquerdo, que queria jogar por dentro. Mas foi bem aberto pelo lado esquerdo, fechando, indo na armação. O Flamengo conseguiu pressionar a saída de bola. Vai lá que o parâmetro, né? Não vamos discutir parâmetro, adversário, nada. Mas o Flamengo fez uma partida, Flamengo por Flamengo, exemplar, modelar, né? na mecânica de jogo, para ser evoluída e crescer dentro da temporada. Esse próprio Flamengo tropeçou no Boa Vista na primeira fase. Foi na primeira rodada, né? Muito cedo. Trabalhei nesse jogo ainda, na primeira rodada, e vi um Flamengo confuso, difícil de acertar, com 4-3-3 todo aberto, com meio campo escancarado, sem saber o que fazer com a bola. É outro Flamengo. Esses jogadores, naturalmente, eles se procuram dentro de campo, né? A falta é muito bem cobrada. O jogo estava um pouco mais complicado, até o gol de falta, né? O gol da bola parada. Depois ainda fica até mais fácil do Flamengo criar algumas oportunidades. Esse lance tem um posicionamento do zagueiro do Boa Vista, é o Anderson Luiz, né? O camisa 3 aqui por baixo. Ele vai sobrando errado. Que eu não entendi ainda. Ele dá condição para todo mundo. Olha lá. E não está marcando ninguém. Ele está longe do Guerreiro, que seria a marcação individual dele. Ele tem expectativa de que a bola chegue no Guerreiro e ele antecipa para dar. Mas aí ele vai dando condições o tempo inteiro. Cirino se movimentando, Mancoejo saindo pelos lados, o Coelhar e o Arão por dentro, pelo meio. E o Guerreiro, que não fez uma partida nem boa, distante até do que se espera do Guerreiro. O Guerreiro ainda está abaixo, mas pelo menos sai a zica, né? Faz o gol. Botou uma bola na rede, né? O Vinícius acabou com as esperanças do Boa Vista. E o Cirino, se me dá aquela sensação de que a fase não está legal para o Cirino, tá declinando, ele vai lá, marca um gol, marca outro. São 3 gols. O Cirino também. São 3 gols nos últimos 3 jogos. É isso, assim. Eu acho que só tinha espaço ou para ele ou para o Sheik no time. Era a discussão que a gente mais teve nas últimas semanas. E eu achava outra possibilidade do Cirino é o Ederson. Sim. Mas aí ele fazer uma linha com 4 meias ali, mais por dentro ainda, né, o time. Eu acho que ainda dá para pensar em um cara que faça um corredor muito bem. Esse seria... É que o Sheik afunila, mas o Sheik joga um jogo muito particular, né? Joga o jogo do Sheik. Ele até entrou no segundo tempo hoje. E o Cirino, eu acho que ele ainda é mais tático nessa questão de fazer um lado direito forte, de chegar da linha de fundo, de dupla com o Rodinei. Mas não cabem os dois, era o que eu achava no início da temporada. O Flamengo está cheio de discussão legal para se fazer, né? Tá o zagueiro rápido, que o Muricy sempre falou, esse lado direito ali para ser preenchido com um pouco mais de qualidade, mas o Cirino está bem. Com o que tem na mão agora, esse é o melhor Flamengo e o melhor arranjo de Flamengo do ano. Mancoejo indiscutível ali no meio campo do Flamengo. É titular absoluto. A gente abre espaço agora para ouvir o Mancoejo, que fala, depois desse gol, você viu aquela imagem dele falando assim, de tirar todos os problemas, tirar toda a má fase. Fala, Mancoejo. Yo estaba tirando la mala suerte que estaba teniendo en juegos anteriores. Gracias a Dios estoy muy feliz aquí en Flamengo. Agradezco a la torcida, al cuerpo médico, a fisioterapeutas porque me han tratado muy bien y ahora estoy muy feliz. Outro que precisava fazer isso também, né, mas não fez, mas pelo menos fez o gol, foi o Paulo Guerreiro. E o técnico Muricy Ramalho elogiou essa persistência do Guerreiro em busca do gol. Goleador, artilheiro, eu tive vários companheiros também quando eu jogava e também dirigi vários. Eles vivem de gol, cara. Eles não conseguem viver sem o gol. Para eles mesmo que o seu time ganhe, eles não fazem o gol, o cara fica doente, cara. O cara não vive direito. A gente sabe como é que é. E ele estava procurando, teve várias oportunidades, né? E não desanimou. E o que mais chama a atenção dele é que ele é um cara que a palavra guerreiro realmente ele usa mesmo. No dia a dia, no treinamento. Estava com um pouco de dores essa semana, mas não teve nem jeito de tirar dos treinamentos, nem do jogo. Porque é um cara realmente que é muito profissional. É um cara que está todo dia querendo melhorar. Então, a hora que começar a achar o caminho, né? Porque ele é um jogador diferente hoje, centroavante assim, de dentro da área, hoje tem muito poucos, né? Então, na hora que achar o caminho, vai começar a fazer gols como sempre fez. Bom, a gente está aqui programado para falar do Mancoejo do Guerreiro. Já que o técnico Muricy Ramalho terminou falando do Guerreiro, a gente continua falando do Guerreiro. Pode ser, né, a lauda número 21 aí.
Porque o Guerreiro também fez o sinal, né? Ele me lembrou aqui que daquele sinal fez também, falou. Acho que o Flamengo passou em algum lugar, levou a turma aí. E o Guerreiro, Rafael? É, muito bom jogador, mas vive um momento ruim e que se estende à seleção peruana, inclusive. Tecnicamente muito mal, perdendo gols que você imagina. Eu não acho que o Guerreiro seja esse artilheiro que o futebol brasileiro pintou. Nunca foi, na carreira inteira. Mas um jogador com refinamento para bater na bola melhor do que ele vinha apresentando. Cara a cara com o goleiro em jogos da seleção peruana, nas eliminatórias, dentro do Campeonato Carioca no Flamengo, abaixo do que pode render. O crescimento coletivo do Flamengo indica um Guerreiro melhor, naturalmente. Quanto mais o Flamengo jogar bola na temporada, mais o seu camisa 9 vai render. Não é porque o torcedor talvez, Lino, queira fazer aquela referência, aquele espelhamento com o Guerreiro corintiano? Não, é porque o Guerreiro é um jogador acima da média para o futebol brasileiro. E ele não está conseguindo ser um jogador acima da média no Campeonato Carioca. É isso que está intrigando todo mundo. Porque ele era um cara para estar sobrando, voando no Carioca. De gringo para gringo, de Guerreiro para Mancoejo. Naturalmente é um cara que procura o centro do campo, que preenche os espaços no meio campo do Flamengo, que troca passes. Por mais que tenha jogado praticamente como um extremo, né? Mas ele busca o meio do jogo, ele se aproxima dos demais jogadores, abre corredor para o Jorge, por mais que não tenha subido tanto, isso pode ser um próximo passo. Ele é o melhor preenchedor de espaços dos jogadores que o Flamengo tem à disposição. É que ele tem explosão e velocidade para recompor pelo lado esquerdo, coisa que o Alan Patrick não tem. Então deixa o Alan Patrick flutuando, quase como um segundo atacante, encostando no Guerreiro, vindo para armar, uma função muito parecida com a do Paulo Henrique Ganso no São Paulo. Quando precisa marcar, ele vem, preencher espaço, vem, mas não é a dele. A dele é fazer ligação meio-campo-ataque. Vamos para a ponte aérea? Rio-São Paulo, vamos falar de Campeonato Paulista agora. Porque também fez o sinal, né? Ele me lembrou aqui que daquele sinal. Fez também, falou. Acho que o Flamengo passou em algum lugar, levou a turma aí. E o Guerreiro, Rafael? É, muito bom jogador, mas vive um momento ruim e que se estende à seleção peruana, inclusive. Tecnicamente muito mal, perdendo gols que você imagina. Eu não acho que o Guerreiro seja esse artilheiro que o futebol brasileiro pintou. Nunca foi, na carreira inteira. Mas um jogador com refinamento para bater na bola melhor do que ele vinha apresentando. Cara a cara com o goleiro em jogos da seleção peruana, nas eliminatórias, dentro do Campeonato Carioca no Flamengo, abaixo do que pode render. O crescimento coletivo do Flamengo indica um Guerreiro melhor, naturalmente. Quanto mais o Flamengo jogar bola na temporada, mais o seu camisa 9 vai render. Não é porque o torcedor talvez, Lino, queira fazer aquela referência, aquele espelhamento com o Guerreiro corintiano? Não, é porque o Guerreiro é um jogador acima da média para o futebol brasileiro. E ele não está conseguindo ser um jogador acima da média no Campeonato Carioca. É isso que está intrigando todo mundo. Porque ele era um cara para estar sobrando, voando no Carioca. De gringo para gringo, de Guerreiro para Mancoejo. Naturalmente é um cara que procura o centro do campo, que preenche os espaços no meio campo. Com 4-3-3 todo aberto, com meio campo escancarado, sem saber o que fazer com a bola. É outro Flamengo. Esses jogadores, naturalmente, eles se procuram dentro de campo, né? A falta é muito bem cobrada. O jogo estava um pouco mais complicado, até o gol de falta, né? O gol da bola parada. Depois ainda fica até mais fácil do Flamengo criar algumas oportunidades. Esse lance tem um posicionamento do zagueiro do Boa Vista, é o Anderson Luiz, né? O camisa 3 aqui por baixo. Ele vai sobrando. Que eu não entendi ainda. Ele dá condição para todo mundo. Olha lá. E não está marcando ninguém. Ninguém, ele está longe do Guerreiro, que seria a marcação individual dele. Ele tem expectativa de que a bola chegue no Guerreiro e ele antecipa para dar. Mas aí ele vai dando condições o tempo inteiro. Cirino se movimentando, Mancoejo saindo pelos lados, o Coelhar e o Arão por dentro, pelo meio. E o Guerreiro, que não fez uma partida nem boa, distante até do que se espera do Guerreiro. O Guerreiro ainda está abaixo, mas pelo menos sai a zica, né? Faz o gol. Botou uma bola na rede, né? O Vinícius acabou com as esperanças do Boa Vista. E o Cirino, se me dá aquela sensação de que a fase não está legal para o Cirino, tá declinando, ele vai lá, marca um gol, marca outro. Mas são 3 gols. O Cirino também. São 3 gols nos últimos 3 jogos. É isso, assim. Eu acho que só tinha espaço ou para ele ou para o Sheik no time. Era a discussão que a gente mais teve nas últimas semanas. E eu achava uma outra possibilidade do Cirino é o Ederson. Sim. Mas aí ele fazia uma linha com 4 meias ali, mais por dentro ainda, né, o time. Eu acho que ainda dá para pensar em um cara que faça um corredor muito bem. Esse seria... É que o Sheik afunila, mas o Sheik joga um jogo muito particular, né? Joga o jogo do Sheik. Ele até entrou no segundo tempo hoje. E o Cirino, eu acho que ele ainda é mais tático nessa questão de fazer um lado direito forte, de chegar da linha de fundo, de dupla com o Rodinei.
Mas não cabem os dois, era o que eu achava no início da temporada. O Flamengo está cheio de discussão legal para se fazer, né? O tal zagueiro rápido que o Muricy sempre falou, esse lado direito ali para ser preenchido com um pouco mais de qualidade, mas o Cirino está bem. Com o que tem na mão agora, esse é o melhor Flamengo e o melhor arranjo de Flamengo do ano. Mancoejo indiscutível ali no meio campo do Flamengo. É titular absoluto. A gente abre espaço agora para ouvir o Mancoejo, que fala, depois desse gol, você viu aquela imagem dele falando assim de tirar todos os problemas, tirar toda a má fase. Fala, Mancoejo. Solo estaba tirando la mala suerte que estaba teniendo en juegos anteriores. Gracias a Dios estoy muy feliz aquí en Flamengo. Agradezco a la torcida, al cuerpo médico, a fisioterapeutas porque me han tratado muy bien y ahora estoy muy feliz. Outro que precisava fazer isso também, né, mas não fez, mas pelo menos fez o gol, foi o Paulo Guerreiro. E o técnico Muricy Ramalho elogiou essa persistência do Guerreiro em busca do gol. Goleador, artilheiro, eu tive vários companheiros também quando eu jogava e também dirigi vários. Eles vivem de gol, cara. Eles não conseguem viver sem o gol. Para eles mesmo que o seu time ganhe, eles não fazem o gol, o cara fica doente, cara. O cara não vive direito. A gente sabe como é que é. E ele estava procurando, teve várias oportunidades, né? E não desanimou. E o que mais chama a atenção dele é que ele é um cara que a palavra guerreiro realmente ele usa mesmo. No dia a dia, no treinamento. Estava com um pouco de dores essa semana, mas não teve nem jeito de tirar ele dos treinamentos, nem do jogo, porque é um cara realmente que é muito profissional, é um cara que está todo dia querendo melhorar. Então, a hora que começar a achar o caminho, né, porque ele é um jogador diferente hoje, centroavante assim, de dentro da área, hoje tem muito poucos, né? Então, na hora que achar o caminho, vai começar a fazer gols como sempre fez. Bom, a gente está aqui programado para falar do Mancoejo do Guerreiro. Já que o técnico Muricy Ramalho terminou falando do Guerreiro, a gente continua falando do Guerreiro. Pode ser, né, a lauda número 21 aí. Porque o Guerreiro... Estamos de volta com o nosso Troca de Passes. Sábado é sempre bom ter a sua companhia aqui no Troca. Lembrando que amanhã também tem Troca de Passes, com mais uma rodada dos estaduais pelo Brasil, com a apresentação do André Rizek amanhã. Hoje estamos aqui com o Carlos Eduardo Lino e com o Rafael Rezende. E o Lino, a gente continua falando de Campeonato Carioca, Rafael, eu vou pedir licença aqui para passar a palavra de Flamengo e Boa Vista para o Carlos Eduardo Lino, que o Lino escreveu hoje no Twitter dele que o Flamengo, ou o Muricy Ramalho, encontrou o melhor Flamengo. Encontrou, Lino? Acho que encontrou na escalação, encontrou no posicionamento, com Alan Patrick mais próximo do Guerreiro, à frente de uma linha de 4, que tem o Mancoejo mais pela extrema. Quando o Mancoejo chegou, ele falava que não queria jogar como um extremo, né? Aberto pelo lado esquerdo, que queria jogar por dentro. Mas foi bem aberto pelo lado esquerdo, fechando, indo na armação. O Flamengo conseguiu pressionar a saída de bola. Vai lá que o parâmetro, né? Não vamos discutir parâmetro, adversário, nada. Mas o Flamengo fez uma partida, Flamengo por Flamengo, exemplar, modelar, né? na mecânica de jogo, para ser evoluída e crescer dentro da temporada. Esse próprio Flamengo tropeçou no Boa Vista na primeira fase. Foi na primeira rodada, né? Muito cedo. Trabalhei nesse jogo ainda, na primeira rodada, e vi um Flamengo confuso, difícil de acertar.